Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos estudar a estrutura das palavras. O que significa? Vamos encontrar dentro, no interior de uma palavra, quais são os elementos que a formam, que a constituem. Assim como uma casa, nós temos alguns elementos, como o tijolo, o cimento, o ferro. Nas palavras, quais são os elementos que a formam? Aí você pode imaginar. Claro, professor, são as letras ou então as sílabas. Pode ser, só que esses elementos aí, eles não passam uma informação chamada de a menor parte significativa. Olhem só, vamos estudar, portanto, como uma palavra pode ser dividida nas suas menores unidades significativas. Vamos ver na prática como isso fica no desenrolar da nossa aula. Olhem só. Quais são, portanto, os elementos que nós vamos estudar, que formam, que constituem essas palavras? Olhem só, nós temos 6. Nós temos o radical, nós temos as desinências, nós temos a vogal temática, o tema, a consoante, a vogal de ligação e nós temos os afixos. Vamos estudar um por um para a gente sair craque nesse assunto. Vamos começar pelo tema, ou melhor, pelo radical. O que é o radical? Radical vai ser a menor unidade básica de sentido. É a parte da palavra que traz o sentido básico dessa palavra. E aí, olhem só, esse sentido básico é uma forma muito simples. Você vê, por exemplo, a palavra cafezal. Alguém te pergunta, o que é um cafezal? Você de repente diz, não sei dizer, mas é alguma coisa que tem a ver, uma relação com café. Por que você imaginou isso? Porque tanto o cafezal como o café possuem o mesmo radical. Tem uma unidade aí de sentido comum, sentido básico entre essas duas palavras. Veja só, uma outra, se a gente dissesse assim, afilhado. O que é o afilhado? Eu sei o que é filho, mas afilhado, mas você disse, afilhado tem alguma coisa a ver com filho. Você não sabe dizer exatamente, mas percebe uma relação de sentido entre essas duas palavras. Por que você percebe isso? Simples, porque ambas as palavras possuem o mesmo radical, ok? Agora vamos, como é que a gente encontra o radical numa palavra? É simples, basta a gente fazer uma brincadeira. Como é a brincadeira? Formarmos palavras a partir daquela que a gente quer descobrir o seu radical. Assim, vamos pegar... eu quero saber o radical da palavra filho. E aí, filho, qual é o radical? Aí eu brinco, formando, filho, filhinho, filhão, afilhado. Ok, será que já dá para a gente perceber? Dá. Olha, só basta comparar aí a parte que não variou, que não mudou, permaneceu igual. Qual foi? O F, o I, o L, I, o H. Portanto, isso é o radical de todas essas palavras e é também de filho. Fácil? Se fosse casa, aí eu brinco de formar palavras, casinha, casarão, casebre, descasado, casamento. Ok, tudo isso tem a ver com casa. E aí, a gente percebe agora o que foi que não mudou, o C, o A e o S. Portanto, é o radical de todas essas palavras. Mais uma, se a gente pegar verde, eu faço verdinho, faço verdão, faço esverdeado. Ok, qual foi o que não mudou? O V, o E, R e o D. Portanto, é o radical. Fácil demais encontrar esse radical com essa brincadeira. Fica uma coisa bastante divertida. Mas, olhem só.
Esse conjunto de palavras que possuem o mesmo radical e, portanto, aí também estão mantendo uma relação de sentido entre elas, a gente chama isso na gramática de família de palavras. Ou um termo mais chique, né? Palavras cognatas. Ok? Então, família de palavras ou palavras cognatas nada mais é do que um grupo de palavras que mantém o mesmo radical, mantendo entre si um sentido próximo. Facílimo? Então, agora a gente vai ver o seguinte. Vamos conhecer agora as chamadas desinências. O que são as desinências? Olha só, a gente já aprendeu a achar o radical. Aquilo que vier depois desse radical, a gente vai chamar agora de desinências. Essas desinências vão indicar nos nomes as suas variações, as suas flexões, como também nos verbos. Vamos estudar primeiro nos nomes e depois a gente estuda os verbos para ficar mais fácil a nossa aprendizagem. Vamos começar pelos nomes. Olhem só, vamos começar assim. Se eu dissesse menino, já de cara, dá para você me dizer se isso é do gênero masculino ou feminino? Tá, você vai me dizer masculino. Mas como é que você sabe disso? É fácil, é só perceber o O. Se fosse gênero feminino, professor, seria menina. Está correto. É dessa forma. Portanto, esse O, como ele está me indicando que é masculino, nós vamos chamar agora de desinência de gênero masculino. Porque quando falamos em gênero, na nossa gramática, estamos nos referindo ao masculino ou feminino. Facílimo? Menina, o A aí, como indica o feminino, desinência de gênero feminino. Fosse garoto, o O, desinência de gênero masculino. Garota, o A, desinência de gênero feminino. Facílimo. Da mesma forma seria belo, bela, bonito, bonita. Ok. Eu quero fazer agora uma observação bem rápida, né, sobre um tema que está ganhando aí um certo destaque, né? É o seguinte, existe uma questão que está sendo colocada aí para a gramática, para que ela comece a absorver agora um grupo de pessoas que não se sente confortável por ser tratada nem pelo gênero masculino e nem pelo gênero feminino. Vou tratar desse assunto aqui bem rápido, estou colocando aqui em destaque como observação. Se você não quiser lhe interessar, você pode pular um pouco o vídeo e ir mais adiante no assunto. Mas se você quiser refletir um pouco, continue aqui assistindo conosco, que é só uma observação para a gente ver essa reflexão sobre essa desinência de gênero. Por quê? Porque existe uma proposta desse grupo de pessoas que não se sente contemplado nem por ser masculino, nem por ser feminino, e quer criar esse grupo de pessoas uma linguagem chamada neutra, com gênero neutro. Repito, nem masculino e nem feminino. Para isso estão lançando algumas propostas e algumas mais conhecidas são as seguintes. Como é que consiste essa proposta? Em substituir essa desinência. Por exemplo, menino. A gente acabou de ver que o O indica o masculino e o A indica o feminino. Então, colocar uma terceira proposta aqui, um terceiro elemento que não indique nenhum e nem o outro, seja neutro. Que propostas são essas? Vamos começar, uma delas é o sinal de arroba. Então, ficaria dessa forma aqui, a palavra menino, né? Com esse radical. Se fosse bonito, ficaria dessa forma. Se fosse feio, ficaria dessa forma, certo? Outra proposta é, no lugar do arroba, se colocar o X. Olha só, menino ficaria dessa forma, né? Se bonito ficaria dessa forma, feio ficaria assim. Essas duas propostas ficam assim até um pouco muito confusas e acho difícil ganhar frente, porque fica até meio complicado para a gente pronunciar esse tipo de elemento que está sendo colocado. Concordam?
Qual é uma outra proposta? Existe uma terceira, que é colocar a vogal E. Então, menino ficaria dessa forma, bonito, feio, certo? Belo, ficaria belle, menine. Então, menine, nem gênero masculino e nem gênero feminino, seria o gênero neutro. Essa proposta aqui tem mais alguma relação e, de repente, pode até, no futuro, talvez, julgo eu, um pouco distante, ganhar algum espaço na gramática, certo? E aí mais, vejam só como ficaria essa terceira proposta numa frase. Olha a mudança que ocorreria numa frase, certo? Eu vou dizer aqui a frase e vocês vão acompanhando aqui como seria aí posta em prática, na escrita. Vamos imaginar a frase assim, os meninos, tá certo, sabidos e espertos, acharam os seus amigos escondidos. Veja como ficaria, se for pronunciar, né? Sabidos, sabides, né? Escondido, escondides. Olha só como ficaria a pronúncia. E veja como a escrita também ficaria um pouco estranha. E a pronúncia, claro, não estou querendo zombar, mas nos lembra aqui um pouco a brincadeira que aquele Mussum dos antigos, né? Os Trapalhões, costumava falar, Cacildes. Claro que é ainda uma proposta que ainda precisa ter muito chão pela frente para poder a gramática absorver esse tipo de proposta, e acho uma proposta ainda que tem algumas confusões que precisam ser dirimidas, tá certo? E claro, mesmo essa comunidade aqui que reivindica esse tipo de linguagem neutra, mesmo pessoas pertencentes a ela, acham que não precisaria, para que elas fossem reconhecidas, precisaria de uma linguagem que as caracterizassem dessa forma. Acham até alguns que poderia até contribuir para marginalizar ainda mais, certo? Mas é um assunto bastante polêmico, estou trazendo aqui apenas para nível de conhecimento, porque tem a ver aqui com o nosso assunto e a gente precisa estar informado. Ok? Lembrando, é apenas uma observação. Agora vamos para lá e não vamos perder o nosso raciocínio. Acabamos de ver o radical, depois nós vimos as famílias de palavras ou palavras cognatas, depois nós vimos aí a desinência de gênero masculino e a desinência de gênero feminino, ok? Sim, toda palavra, professor, que tem a desinência de gênero masculino ou feminino? Não. Nós temos algumas palavras na língua portuguesa que nós temos a chamada vogal temática. Como é que fica? Olhem só. Cama, certo? Cama. Veja que do jeito que a gente fez lá, menino, menina, fazendo essa oposição, e é assim que a gente descobre de uma forma mais prática o masculino ou o feminino, a gente faz aqui, ó. Quando a gente fizer, por exemplo, em cama, se a gente procurar se cama é feminina, aí a gente diz, existe o oposto que é camo? Não, senão fica legal. Se a gente não encontra esse outro par, no caso o oposto, portanto estamos diante de uma vogal temática. É fácil? Então, ó, vamos imaginar agora gado. Olha, será que esse O é desinência de gênero ou a vogal temática? Faça a brincadeira da oposição, gado, e eu tenho gada. Você já ouviu falar em gada? Não, então a gada, nesse caso, como não existe, né? Esse O aqui não vai ser desinência de gênero, mas sim a vogal temática. Vamos pegar mais uma? Inteligente. Esse E aqui é desinência de gênero ou vogal temática? A gente faz a oposição dizendo inteligenta ou inteligento. Não tem. Portanto, esse é uma vogal temática. Viram que fazendo aí a brincadeira da oposição, ó, fica muito prático. E aí, se não tem desinência de gênero, é vogal temática? Temos agora uma terceira opção, que é o seguinte, as palavras chamadas de atemáticas. Quais são elas, professor? Simples, ó.
Sempre que a gente tiver uma palavra e ela for terminada numa consoante, ou então a vogal aí dessa palavra estiver na sílaba tônica, tá certo? Estamos diante de uma palavra atemática. Vamos ver na prática, começando pela consoante, se a gente diz a palavra anzol. Olha só, anzol termina em consoante. Portanto, é uma palavra atemática. Não tem desinência de gênero e também não tem vogal temática. Fácil? Mais uma outra. Se a gente diz, por exemplo, revólver, né? Revólver termina em R, ó, consoante. Palavra atemática. Facílimo, terminou em consoante, palavra atemática. Nem precisa a gente quebrar a cabeça. Vamos lá. Vamos agora para terminada em vogal e vogal tônica, a mais forte da palavra. Vamos pegar a palavra, vamos pegar sofá. Sofá, olha só, com a sílaba tônica, esse fá. Portanto, termina essa palavra aí com uma vogal tônica, uma vogal forte. É uma palavra atemática. Café, com a sílaba tônica, é fé. Terminou aí com uma vogal tônica. Palavra atemática. Se a gente falar a palavra cururu, cururu, o U aí é uma vogal tônica, a sílaba tônica da palavra, ó. Portanto, palavra atemática. Viram como é fácil? Então, vamos agora para o seguinte, ó. Quando a gente tiver uma palavra, o radical, e após esse radical nós tivermos uma vogal temática, nós vamos chamar de tema. O que é o tema? É a união do radical com a vogal temática. Olha, cama. Cama. O radical é até a letra M e a gente já viu que esse A é uma vogal temática. Portanto, temos o tema. Na palavra gado, nós temos o radical até o D e o O é uma vogal temática. Unindo os dois, nós temos o tema inteligente. Nós temos aí o radical até o T e o E a vogal temática. Juntando os dois, nós temos o tema. Facílimo? Agora vamos o seguinte, ó, para a desinência de número. Essa desinência é muito fácil. Veja que é o seguinte, ó, vamos pegar a palavra menino. E eu digo meninos. E aí, estamos falando de um menino ou de vários meninos? Ou mais de um menino? Mais de um. Como é que a gente sabe disso? Por causa dessa letrinha aqui, S. É esse S que está me dando a informação de que essa palavra está no plural. Portanto, a desinência de número, vamos ter sempre esse S. Fácil demais, né? Porque indica o plural. Se eu disser a palavra garotos, ó, o S está indicando o plural, está na cara, né? Portanto, desinência de número plural. Se eu disser garotas, da mesma forma. Facílimo? Agora nós vamos para os verbos. Vimos aí nos nomes. Os verbos, nós temos também desinências. E nesse verbo aqui, nós temos também a vogal temática, nós temos o tema. Vamos ver tudo de uma vez, ó. Mas vamos lá. As desinências aqui nos verbos vão indicar o quê? Vão nos indicar o tempo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro, futuro presente, né? E nós vamos indicar também o modo. O modo é o quê? O modo é se é indicativo ou subjuntivo, certo? E vamos ter ainda também a desinência chamada número pessoal. O que é que ela vai nos indicar aqui? Número, quando se fala, é singular e plural, como a gente viu lá nos nomes. Só que as desinências são diferentes e a gente vai vendo todas ao longo aqui da nossa aula. Não se preocupe. E pessoa, nós vamos referir a eu, a tu, a ele, a nós, a vós ou a eles. As três primeiras pessoas do singular e as três pessoas do plural. Certo? Vamos ver na prática, que assim fica muito enrolado. Vamos começar encontrando sempre o radical
a vogal temática, o tema e depois essas desinências, e eu vou explicando uma por uma para vocês. Vamos lá, vamos pegar o verbo cantávamos. Eita, e agora? Para a gente chegar aqui, eu lembro aqui a vocês da outra aula que a gente teve sobre verbos, e lá eu dei algumas dicas de como se conjugar os verbos. Estão lembrados? Se não, consulte lá que fica fácil. Mas eu vou relembrar aqui para vocês. Olhem só, as desinências chamadas desinências modo temporais, tá certo? Vou colocar aqui as mais usadas para a gente. Então a gente vai ter esse vá ou esse ia, tá certo? Para os verbos que estão no pretérito imperfeito do indicativo. Lembraram? E nós vamos ter esse ra, tá certo? Para o pretérito mais que perfeito. Ok? E nós vamos ter aqui, no caso, o ria para o futuro do pretérito, esse SSE para o pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos trabalhar com essas que já está de bom tamanho para a gente. Vamos colocar na prática? Sim, e as desinências número pessoais. Vamos colocar tudo junto, já que a gente já viu em outra aula. As número pessoais são aquelas, o seguinte, o S para indicar o tu, tá certo? O mós para indicar o nós, o IS para indicar o vós e o M para indicar o eles. Pronto, nós encontrarmos esses elementos no verbo, nós estamos encontrando as suas desinências. Vamos ver na prática? Vamos lá. Cantávamos. Vamos ver como é que a gente põe tudo isso. Cantávamos, a gente diz, cantávamos é do verbo cantar. Buscamos aí o infinitivo, lembram? A terminação é AR, o resto é o radical. Então a gente já encontrou o radical aqui embaixo, é o mesmo, o radical até a letra T. O próximo passo é olhar a vogal que vem após esse radical. Se essa vogal aqui for igual à vogal lá do infinitivo, do cantar, tá certo? Essa vogal aqui é a nossa vogal temática. A vogal temática do verbo a gente encontra dessa forma, certo? Agora a gente une da mesma forma dos nomes, Radical mais vogal temática é o tema. Ok, vamos para o próximo elemento. Encontramos o vá. Esse vá indica o pretérito imperfeito do indicativo. Portanto, esse vá é a nossa desinência modo temporal. Só resta agora o mós. O que é o mós? O mós está indicando que o verbo se refere a nós. Portanto, é a nossa desinência número pessoal. Número, porque é plural, nós é plural, e pessoa também aí, porque se refere ao nós aqui, a primeira pessoa do plural. Fácil? Vamos pegar mais um para a gente ver esses elementos. Vamos mudar agora e vamos dizer assim, curtias. Curtias. O que é que a gente encontra? Curtias é do verbo curtir. A terminação é IR, lembre das terminações do infinitivo, a R, ER, IR, I, OR. Então vamos lá, e o resto é o radical. Até a letra T, analisamos a próxima vogal, é o I, é igual a do infinitivo, certo? Se é igual, é vogal temática. Radical mais vogal temática, tema. Analisamos o próximo, agora é ia. Ia indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. É a nossa desinência modo temporal. E o S aqui está indicando o quê? Lembre que o S não indica só o plural como nos nomes. O S tem uma desinência própria, uma designação própria. O S aqui está indicando o tu. Portanto, é a nossa desinência número pessoal. É fácil. Vamos mais um. Vamos dizer assim, curticeis. Eita, ficou muito chique, né? Curticeis. E aí, curticeis, como é que a gente analisa? Vamos lá, é do verbo curtir. Já vimos aí a terminação, o radical,
vai até a letra T, certo? A próxima vogal é o I, tá certo? Tá igual ao do infinitivo. Juntando os dois aqui, radical e vogal temática, e nós temos o tema, certo? Aí, 6, aí S, S, E. Nos lembra? O pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Portanto, é a nossa desinência modo temporal. Sobrou agora o IS, que está indicando voz, né? Se está indicando voz, vai ser a nossa desinência número pessoal. É fácil? Vamos mais um para a gente ficar craque mesmo. Se eu dissesse assim, partiriam, partiriam. Como é que fica? Partiriam é do verbo partir. Terminação IR, até o T é o radical, então fica igual aqui embaixo, certo? Analisamos a próxima vogal é o I, está igual ao do infinitivo, vogal temática mais radical, nós temos o tema, agora sobra aí o ria indica o futuro do pretérito, do modo indicativo, desinência, modo temporal. E sobrou agora o M porque está se referindo ao eles, né? Eles partiriam, portanto é a nossa desinência número pessoal. Fácil demais, é muito fácil estudar, né? E perceber esses elementos que compõem as palavras na língua portuguesa. Vamos aprofundar? Vamos estudar agora o seguinte, só faltam 2 elementozinhos para a gente estudar. A nossa vogal agora, vogal e consoante de ligação. Como o nome já diz, é uma vogal ou uma consoante que vai servir para ligar. Qual a função dela mesma aí, além de ligar? É melhorar a pronúncia de uma determinada palavra. Imaginem assim, nós temos uma palavra e nós temos mais uma outra palavra e de repente a gente quer unir essas duas palavras, que podem ser 2 palavras ou podem ser uma palavra e um outro elemento que a gente quer unir. E quando a gente une esses 2 elementos aqui, o som não fica muito bom. E aí, como é que resolve se eu quero unir e formar a terceira palavra? Aí eu coloco aqui um elemento, ou uma vogal, ou uma consoante, e aí eu melhoro essa pronúncia. Esse elemento que eu estou colocando para melhorar essa pronúncia, a gente chama aqui de vogal ou uma consoante de ligação. Vamos ver na prática? Olhem só. Eu pego a palavra gás e metro. Quero, o que é um gás mais metro? É algo chamado gás metro. Mas dar um nome de algo de gás metro não fica legal. Se eu chamasse de gasômetro, ficaria melhor a pronúncia? Ficaria. Portanto, agora eu coloquei aqui um O. Esse O ligando esses outros 2 elementos. Portanto, esse O é a nossa vogal de ligação. Vogal porque é uma vogal mesmo. E ligação porque está ligando. Certo? Mais uma. Se a gente pegasse cafeicultura. Cafeicultura é formada de quê? De café mais a palavra cultura. Café e cultura, e nós temos aqui um elemento sobrando que é esse I. Por que esse I está aí? Porque está ligando essas 2 palavras para deixar essa terceira, que é a palavra café e cultura, com um som muito melhor. Portanto, esse I é a nossa vogal de ligação. Da mesma forma, seria frutífero, de fruta, mais o fero, né, que é um outro elemento, e aí esse I foi colocado aqui, retirado o A, né, de fruta, ou colocado o I, ficou frutífero, ficou um som muito melhor. Nossa vogal de ligação. Se a gente fizesse com paulada, paulado, o que é que nós temos agora? Paulada vem de pau. Pau mais um elemento chamado ada, que a gente vai ver daqui a pouco. Ada, pau mais ada não fica um som legal, fica melhor paulada.
acrescentamos aí o L é uma consoante, portanto, consoante de ligação. Se a gente fizesse com cajazeira, olha só, cajazeira vem de cajá, né? Mais o elemento eira, cajaeira. Não ficaria um som legal, colocando esse Z, uma consoante aí de ligação, melhorou bastante o som dessa palavra. Poderíamos também imaginar aquele elemento que serve para fazer o chá, que a gente coloca, aquela vasilha que nós colocamos lá no fogo, nós chamamos de isso, chaleira, que é formada de quê? De chá, mais o elemento eira, certo? Chamar de chaeira não ficaria legal, mas chaleira, acrescentando esse L, essa consoante de ligação, fica muito melhor. Aprendemos aí o que é a vogal e a consoante de ligação. Agora vamos ao seguinte, para os chamados afixos. São aí dois elementozinhos finais aí, ó. Estamos já terminando a nossa aula. Quais são esses elementos? Que são esses afixos? Afixos são elementos que a gente coloca ou antes do radical ou então depois do radical para nós formarmos novas palavras. Olhem só, vamos pegar a palavra bananada. Bananada, olha aí, é formada de quê? De banana mais um ada, que a gente faz goiabada, que a gente faz, sei lá, panelada. Olha só, esses elementos aqui sendo colocados depois do radical dessas palavras. Se vem depois, nós chamamos de sufixo. Sufixo porque o elemento vem depois do radical. Facílimo? Vamos ver mais sufixos. Se a gente disser pedreiro, olha só, pedreiro vem de pedra, mais eiro, né? Ó, esse eiro aqui forma muitas profissões, como, por exemplo, pedreiro, nós temos padeiro, nós temos tantas, né? Agora deu branco, quantas mais. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção? Esse eiro, na língua portuguesa, é um sufixo que designa profissão, certo? Mas temos uma particularidade aí com brasileiro. Veja só, brasileiro, no caso, designa o gentílico, né? A pessoa que é de origem do país chamado Brasil. Olhem só, brasileiro eram as pessoas que trabalhavam no pau-brasil. E aí transformou-se no nosso adjetivo chamado gentílico. E olha a curiosidade, é o único, tá certo? Adjetivo gentílico que termina com esse sufixo eiro, que é típico de profissão e não de adjetivo gentílico. Ok, feita essa observação, aí a gente faz teixeirense, ciência, ó, vem acrescida aí a teixeira, vem depois do radical, é o nosso sufixo, beleza? Vamos agora para o prefixo. O prefixo vem agora antes do radical. Nós temos a palavra desleal, vem de leal. Colocado esse 10 antes, ó, tá certo? Se tá antes, 10 é o prefixo. Se a gente tiver infeliz, olha só, vem de feliz, temos esse in, vem antes, é o prefixo. Se a gente tiver lá a palavra afilhado, afilhado, olhem só que nós temos o FILH, o radical, esse A vem antes, prefixo, e nós temos esse A daí como sufixo. Vejam que esses elementos, ora pode vir somente o sufixo, ora pode vir somente o prefixo, também podem vir os dois para formarmos uma nova palavra. Fácil? E aí, tomara que vocês tenham aprendido, e por hoje é só. Hasta la vista, baby!